sua mente. Mas às vezes quando a gente está aqui no culto e ouvem a palavra do Senhor através de várias pessoas que são usadas pelo Senhor, a gente decide sair daqui com fé, a gente decide sair daqui e mudar. Mas acontece algumas coisas em alguns minutos que a gente já chega em casa e fala assim, não, eu não quero mais, mas eu não consigo. Aí eu chego segunda-feira no trabalho, mas não deu certo. Aí chegou algum problema, não, mas então eu vou parar de crer, eu não quero mais. Não vou olhar mais para o alto. Aí você tem que olhar e repreender. A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo, resistir. Resistir que é duro. Tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Ele vai lançar alvos em nossa vida, setas em nossa vida, que é onde nós estamos mais fracos. Às vezes na nossa impaciência, na nossa falta de fé, né? Nossa falta de domínio próprio. E é por isso que nós temos que pedir ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor, cria fé em mim. Não me faça desistir. Não me deixa parar de crer em Ti. Amém? Ali diz de novo, vou ler com você 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Eu creio que olhar para as circunstâncias deixa a nossa visão fechada. E deixando a nossa visão fechada, em vez da gente olhar para o alto, a gente vai vendo os problemas, a gente vai caindo o rosto. Aí a pessoa, quando ela fica triste, ela costuma baixar o rosto, certo? Ela vai baixando o rosto. Se ela chora, ela vai escondendo, e você vai baixando o seu rosto. Mas eu creio que como filhos do Senhor Jesus, e ele disse na palavra do Senhor 365 vezes, 366 vezes na Bíblia, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu não vou dizer 365 vezes aqui, mas ele diz na Bíblia 366 vezes, não temas. Nós não devemos temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, ou quando nós não temos fé, nós vamos desfalecendo, nós vamos ficando tristes, nós vamos ficando desanimados e não crendo mais que o Senhor ele pode curar, libertar, salvar a nossa casa, salvar a nossa família. E eu creio muito que Deus cuida de todas as coisas. Eu tenho um testemunho, eu creio que é um futuro testemunho em nome de Jesus. Tenho orado. Nesse meio tempo, né? Depois que o meu pai voltou para casa, eu descobri, quem não sabe, a apóstola Renata é minha mãe do coração. Eu também tenho minha mãe em São Paulo, que é minha mãe no caso de sangue, né? Que diz biológica. E a gente sempre conversando. Ela me disse assim, no início dessa circunstância, ela me disse assim: filha, eu tô com um cisto. Vou fazer o exame, né? Então vamos orar. E ela é bem assim, iniciante na fé, né? Ela vai lendo a Bíblia, ela vai orando, não me lembro ao certo a igreja, mas eles fazem uma campanha que todo dia, meia-noite, eles oram. Aí ela vai dormir e ela acorda para oração. E aí ela descobriu que o câncer é no útero e é maligno, no caso é um câncer, né? E no dia que eu soube, eu fiquei assim, desestruturada, né? Eu olhei para o problema. Mas, como eu sempre digo, é uma luta entre a carne e o espírito. O espírito, ele escolhe olhar para o alto. A nossa carne, ela escolhe olhar para o problema. E o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé é o firme, que é firme, é seguro, é concreto. Fundamento, que ela é a base. Fundamento das coisas que não se veem. Eu ainda não vejo a cura da minha mãe, mas eu espero e eu creio que ela vem. Amém? Olhar para o alto é crer nisso, nas coisas que ainda não vemos. É louco? É louco mesmo. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Olhar só para um problema, o meu problema hoje é estar longe dela, por ela passando esse momento. Acredito que ela também confia muito no Senhor Jesus, né? Que nem eu disse para o pessoal, futuramente, né? Daqui a alguns meses eu posso estar com ela, né? Se caso ela for fazer cirurgia. Mas eu creio ainda que meu Senhor Jesus, ele pode tirar esse câncer, amém?
Ele pode fazer desaparecer, retroceder em nome de Jesus. Ah, Bárbara, mas você crê assim naturalmente? Não, eu digo que é uma luta constante, assim, é luta de hora em hora, assim. Não, Bárbara, você está triste? Não. Eu confio, meu Deus, não vou limitar meu Jesus. Deus fez, né, na mulher do fluxo de sangue, curou ela do fluxo de sangue, curou tantas pessoas na palavra, né, na Bíblia. Eu não vou limitar o meu Jesus, eu vou escolher olhar para o alto. Eu vou escolher olhar para Jesus. Eu vou escolher olhar e decidir olhar para Jesus. Amém? Eu vou tomar mais um pouquinho. Eu creio muito no Senhor Jesus. Eu também tenho um testemunho de algum tempo atrás. Nós, como Ministério de Louvor aqui, há alguns 2 anos mais ou menos, infelizmente, algumas pessoas saíram e ficou... A gente que brinca que é o trio parada dura, né? Só ficou eu, o Dani e o Lucas, né? E a gente tinha vezes que tinha o som bom, glória a Deus. Tinha vezes que não tinha, glória a Deus também, né? Vai no gogó. Teve vezes que já apagou a luz, né? Não tinha luz na igreja, foi no gogó. Só a igreja com as luzinhas do celular, iluminando e com fé a gente foi. Chegamos ao fim do culto. E a gente orando. Falar, Senhor, traz mais pessoas, né? Traz mais pessoas, né? Para completar, né? A banda, que nem a banda, né? A uniformidade dela. Traz mais obreiros para essa obra, né? É difícil, mas o Senhor traz. E a gente cria, né? O Dani é que cria ainda saxofonista, 4/5 saxofonista, glória a Deus. Ele cria, a gente crê junto, amém? A gente crê, então... Eu vejo muito que é do Senhor, nas horas, no dia a dia, cada culto era realmente difícil. Era só eu e ele, o Lucas, às vezes na bateria, às vezes lá em cima. Era difícil. Na hora era difícil, mas a gente escolhia olhar para o alto. Não que horas antes, a gente estando aqui 4:30, 5 horas, não que algumas horas antes a gente não dizia, ai, eu não quero mais. Tá difícil, acho que eu não vou mais. Teve algumas vezes que para mim, não posso dizer por eles, mas... Por mim, eu dizia, ai, Jesus, o que o Senhor tem propósito nisso? Está sendo tão difícil, tão doloroso. Mas aí a gente vinha aqui e falou, não, a gente vai ministrar a igreja, a gente vai crer. Amém? Aí Deus foi trazendo, Deus foi tratando o nosso coração, né? Tratando o nosso coração e foi trazendo Xande. Aí o Lucas foi, né, ensinando o Juanzinho tá aí para a glória de Deus. Agora foi trazendo Eduardo, agora está trazendo, trouxe a Gigi também, está trazendo a Regina. Né? Glória a Deus, Deus está completando. Então foi muito pela fé, porque foi longos meses, acho que foi mais de 5, 6 meses, né? Aí a Paty também nos acompanhando, né? Entre o curso dela, entre vindo aqui também conosco, que ela também já era do ministério. E ela aqui também, nas quintas era só nós 3, às vezes também ela no culto de domingo. Então Deus foi resgatando. Eu tenho testemunhos de Deus fez e que Deus ainda vai fazer. Mas eu digo sempre ao meu coração, não vamos desistir, né? Eu olho para os meus irmãos, olho para minha mãe, olho para o meu marido, para minha família e falo, eu não vou desistir. Amém? Não é fácil, mas eu não vou desistir. Jesus é o nosso alívio. Tem uma canção que eu estava ouvindo, é alívio do Jefferson, não vou lembrar o sobrenome dele. Mas ele que diz, né, que o Senhor é o nosso alívio. Tá cansativo, eu até posso querer desistir, mas eu não vou sair daqui. Eu posso ir arrastando, mas eu não vou sair daqui. Nossa, irmã, mas você vai arrastando. Mas o meu intuito é não desistir. Meu intuito é olhar para o alto, sempre no Senhor. Né? Tem uma música que diz, uma música antiga, que é de júbilo, que diz, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu não vou desistir, meu alvo é Ele, sempre vai ser. Amém? Enquanto Ele não vem, até a vinda dEle, o nosso alvo é Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dando glória a Deus, porque a irmã aqui tem muita sede. Aleluia. Dá mais nervosa, só a causa do Cordeiro. Amém? Em Mateus 6,33 também diz... né? Indícios que nós temos que buscar sempre as coisas do alto, olhar para o alto. Vamos lá abrir em Mateus 6,33.
primeiro livro do Novo Testamento, 6:33. 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso diz firmemente no meu coração que nós temos que sempre buscar as coisas do Senhor Jesus. Porque aqui diz: buscai primeiro o reino dos céus. O reino dos céus fica onde? O reino dos céus fica no céu, no alto, amém? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Nós temos que buscar ao Senhor, ter os nossos devocionais, nossos momentos de oração, de louvor, e buscar ao Senhor Jesus, para que essa fé que Ele cria e consuma em nosso coração, ela possa criar em nós isso: buscar primeiro o reino dos céus. É em oração, é em diálogo com o Senhor. O nosso diálogo é oração ao Senhor. É buscando ao Senhor que nós temos uma relação com Ele, buscando a Ele primeiro. Ele acrescenta todas as coisas em nossas vidas. Amém? E na oração também do Pai Nosso, que lá em Mateus 6 também, Mateus 6:9, volto a alguns versículos, diz, no que nós já sabemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, na terra, como é feita no céu. Por isso que nós temos que focar no Senhor Jesus, na busca pelo Senhor Jesus, e nos libertar dessas amarras que são os nossos desesperos, as nossas lutas, as nossas incertezas, amém? Muitas coisas aqui diz assim: olhar primeiro, para o reino dos céus, buscar primeiro o reino dos céus, olhar sempre para o alto, porque as coisas daqui são momentâneas, amém? A noite é momentânea, daqui a pouco a noite passa, o dia ele já vem. Amém? Então, como a noite e o dia são momentâneos, eles passam. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? E é isso que nós temos que estudar e nos manter. Ah, Bárbara, mas eu não estudo, não consigo ler muito, mas ler vai indo devagarzinho. O que importa é iniciando. Lendo a palavra do Senhor, mas foi de pouquinho em pouquinho. O que importa é iniciar. Não precisa ler um livro inteiro se você não consegue, mas vai lendo um pedacinho, começa um pedacinho, vai meditando, vai pensando na palavra do Senhor e pedindo: Senhor, ministra o meu coração, ministra a minha alma, para minha alma ser liberta. Amém? Vamos ler também agora Mateus 13, 20 ao 23. 13, mais para frente. Ali Mateus 13, 20. Diz: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra e cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Amém? Ali é a parábola do semeador. Essa parte diz, que eu quero que vocês também reflitam, é quando a palavra do Senhor diz que nós fomos aqui semeados em boa terra. O Senhor Jesus é boa terra. Então nós não podemos criar frutos podres. Nós não devemos ser e nem aceitar o que o diabo fala em nossas vidas, que nós somos árvore podre, que nós somos árvore infrutífera. Isso nós não devemos aceitar, porque o Senhor é boa terra e boa terra produz bons frutos.
Amém? E bons frutos, nós como árvores que produzem bons frutos, nós devemos pensar, se eu estou com raiva, eu vou produzir bom fruto, eu vou produzir mansidão. Se eu sou inconstante, eu vou produzir constância. Se eu sou uma pessoa descontrolada, eu vou produzir domínio próprio. Amém? Nós temos que pensar isso, refletir ao Senhor Jesus. Refletir a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Olhando sempre para o alto. É olhando para o alto que o Senhor nos alimenta. Amém? Eu creio que nós somos, quando olhamos para baixo, ou quando nós nos tornamos escravos disso, dessa tristeza, né, que vai nos dominando, vai colocando o nosso rosto prostrado ao chão, algumas vezes perante ao Senhor Jesus, nós devemos sim nos prostrar. Mas nós não devemos nos prostrar perante as circunstâncias, né? Porque eu creio que é como se fosse também uma pessoa presa. Quando ela vai presa, preso aqui as mãos, né? E ela coloca o rosto para baixo, para esconder a sua vergonha. A vergonha do que foi feito de errado. A vergonha do que foi feito de ruim, para que ela fosse presa, certo? E o Senhor Jesus, ele nos fez livres. Amém? E pela graça do Senhor nós fomos livres. E essa liberdade do Senhor Jesus, nós temos que olhar para o alto, como filhos orgulhosos do Senhor Jesus, como filhos crendo na palavra do Senhor. Quando a gente vai olhando reto, olhando para o alto, a gente vai pensando assim, não. Quando tu vai olhando reto, olhando alto, vai dizer, não, eu estou feliz. Você vê que é uma pessoa confiante, uma pessoa alegre. E se por um acaso você entrou aqui essa noite triste, que o Senhor coloque no seu coração alegria. Se você por um acaso nesse momento está enfermo aqui ou na sua casa, creia na cura. O Senhor ainda cura, Ele vai curar para sempre. Porque Ele é o mesmo ontem que Ele curou várias pessoas na Bíblia, na história. Ele é mesmo hoje e para sempre Ele será o mesmo. Ele é imutável. Amém? Amém? Ah, glória a Deus, vocês estão acordados. Tá frio, né, gente? Eu sei que tá frio. Aí a gente vai ficando com essa máscara, vai ficando quentinho, né, o rosto. Aí a gente vai ficando quietinho, se acostumando. Vocês estão acordados, amém? Eu tenho voz de trovão, né? Ainda mais hoje com a garganta meio ruim. Que nem da minha mãe e do meu pai, mas a gente chega lá, amém? Com o tratamento de Deus, a gente vai treinando o gogó. Porque acho que na hora a gente está acostumado a cantar. Cantar é uma coisa, a gente chega aqui, a gente já fica mais tímido, mais nervoso. A voz vai ficando baixinha, tem que cuidar para não falar para dentro. Mas voltando, né? Eu creio que é como pessoas presas, nós não somos presos, amém? Nós não devemos nos prender a circunstâncias ou uma enfermidade, falando, não, essa circunstância ruim aconteceu na minha vida, não vou fazer mais nada, eu vou ceder, é mais cômodo para mim, né? Ficar parado, ficar quietinho, já tá ruim, né? Assim, eu vou ficar quietinho. Não se acomode, irmão, com as coisas ruins, o Senhor não prometeu isso. O Senhor tem tantas bênçãos na Bíblia, Ele prometeu. Amém? Ele prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. E eu creio. Nós estamos passando, você pode estar passando por um momento difícil, mas Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Está frio. Mas assim eu penso que o Senhor, Ele pode nos libertar. E como filho pródigo, Ele tira toda a nossa vergonha e nos coloca as sandálias de novo, a capa de novo, o anel novo de novo. Ah, mas eu já voltei tantas vezes para a igreja, fui tantas vezes para a igreja. E daí, irmão? O dia nasce todo dia de novo, né? A noite vem, todo dia de novo. E glória a Deus. O importante é voltar para a casa do Pai, tomar essa iniciativa, voltar para a casa do Pai e decidir olhar para o alto todos os dias. São decisões diárias que nós temos que tomar com o Senhor Jesus. Eu peço também que agora vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios é mais para frente. Glória a Deus. Segunda Coríntios 4. Vamos ler de
16 ao 18. Amém? 2 Coríntios, mais lá para o final. 4, 16 ao 18. Aqui, Coríntios foi um livro que Paulo escreveu. Eu estava vendo algumas ministrações para o Senhor ministrar também meu coração e pensando, né? E na história, Paulo escreveu grande parte dos livros nas suas maiores aflições. Ele estava no caminho da morte dele. Foi onde ele escreveu, né? Muitas partes, né? Coríntios, tantos outros livros que ele escreveu nos dias de angústia. Com 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Então, em nós não devemos ter peso. O peso dos problemas, porque peso vai tornando a gente olhando para baixo. Peso de culpa, peso de tristeza, peso de lutas, peso do pecado, vai colocando a gente para baixo, né? Vai nos oprimindo, e a gente vai fechando o nosso coração. Mas como a gente leu antes, né? Plantando em boa raiz, né? Em boa terra, nós devemos ser frutos enraizados na terra que é o Senhor Jesus, amém? Para que nada, nenhum vento possa abalar você. Abalar até vai, que nem a gente diz, é que nem bambu, taquara, que diz, né? Ela vai envergando, mas ela volta para de pé de novo. O vento parou, ela continua lá, em pé. Algumas caem, mas outras que em nome de Jesus nós cremos que somos nós vamos ficar de pé, amém? Enraizados na palavra do Senhor. Então eu creio que nós, sendo enraizados, nós também podemos ministrar com a nossa simplicidade também outras pessoas para que elas não caiam mais. Que elas fiquem enraizadas no Senhor, amém? E para que nós, em nome de Jesus, hoje elas também sejam pessoas libertas do peso do pecado e que haja nelas peso de glória. Amém? Vamos ler de novo ali 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Amém? E as coisas que não se veem, elas são eternas. Amém? Nós cremos nisso, nós cremos que o nosso Senhor Jesus é eterno. A palavra dele é eterna. Amém? Durou quantas gerações, tantas gerações. O meu bisavô era um homem cristão, já falecido hoje. E ele durou a palavra do Senhor. Amém? Deus semeou essa palavra no coração dele e foi passando de geração em geração. Amém? A avó também do meu marido, do Dani também, ela é uma pessoa cristã. Eu creio que Deus colocou essa semente. Amém? Essa semente de fé no coração dela e hoje está passando de geração em geração. Glória a Deus, a minha sogra, em nome de Jesus, ela vai ganhar o resto, nós vamos ganhar o resto da família. E hoje os meninos estão sendo, amém? Meninos, já estão mais velhos, não são meninos não. Mas vamos ganhar tudo para a glória de Deus, amém? Vamos ser enraizados. Ah, mas eu não vejo. Mas vê. É decisão. Ah, mas eu não estou vendo resolução, eu não estou vendo. Mas vamos ver resolução. Não está tudo bem agora. Que nem aqui diz, aqui, ó, as coisas que se veem são temporais. Ela tem tempo determinado. Ela tem algum tempo para começar e terminar. Amém? E as coisas que não se veem, elas são eternas. Elas são eternas. Isso tem que ecoar na nossa mente, ecoar no nosso coração. E como ali diz também, voltando ali ao 17...
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Essa leve, que nem estava dizendo leve, ai, quem dera se fosse leve, né? Mas o jugo do Senhor é leve, nós temos que crer nisso. O que é pesado é o pecado, o que é pesado é a culpa, o que é pesado são a certeza, às vezes, que as lutas colocam em nós que nós não vamos conseguir. São algumas das nossas muralhas que se erguem em nossas vidas e nós dizemos assim, não, eu não vou conseguir, acho que eu vou deixar ela aqui, eu vou parar aqui, botar uma cadeira aqui e vou sentar atrás dessa muralha. Não, meu irmão, não aceita. O Senhor não botou em nós espírito de covardia, né? O Senhor Jesus morreu na cruz para que nos desse poder para pisar serpentes e escorpiões, amém? Amém? Essas serpentes e escorpiões são o quê? Irmãos, eu não sei como nomear na sua vida, mas nomeie agora na sua mente que são as suas serpentes e os seus escorpiões. O que te limita a não olhar para o alto. O que às vezes você olha só para frente, mas tenta olhar para o alto. Você tem o poder. Como eu disse agora, que diz em Isaías, o Senhor Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu poder. Se Ele nos deu poder, Ele nos deu poder e decisão. O poder de decidir que o nome do Senhor Jesus é sobre todo nome e que nós temos essa liberdade no Pai, amém? De decidir e declarar e ter autoridade. Em nome de Jesus eu sou liberto, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus eu libero palavra que vai dar certo, eu libero palavra. Que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Que nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Amém? Estou repetindo isso, que a nossa leve tribulação ela tem que produzir em nós peso de glória. Amém? Produzir em nós peso de glória. Amém? Peso de glória é olhar para Jesus. Né, o peso da glória, da paz que excede todo entendimento humano. Ela tem que produzir. Irmão, pensa, se você parar, se você desistir, ou se você não quiser mais, não vai produzir em você, que nem a palavra do Senhor Jesus diz. Não vai produzir. Ela tem que produzir em você fé. Amém? Você tem que decidir dia a dia ter fé. Vamos ler de novo. Gosto muito dessa parte. 4,16. Por isso, não desfalecemos. Por isso, nós não desistimos, nós não caímos. Mas ainda que o nosso homem exterior, que ainda por fora, estejamos tristes, o exterior se corrompa aqui, o interior, contudo, se renova a cada dia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente, ela se renova. Então não desista. Hoje, agora, nesse minuto que nós estamos aqui na igreja, nesses minutos, nós podemos estar tristes. Mas vamos orar, amém? Com a autoridade que o Senhor nos deu. E vamos crer que o peso de glória, essa leve e momentânea tribulação ela vai produzir. Não se omita na frente do seu problema. Não se omita na frente da enfermidade. Fala, Senhor, eu vou produzir fé. Ah, agora eu estou triste, irmã, mas eu não quero. Você vai querer ter fé? Que isso? Deus não fez filhos omissos. Deus não fez filhos covardes. Ele fez filhos. E o Senhor, ser filho, nós somos parecidos com o Pai. E o Pai, Ele tem planos. O Pai, Ele age. Amém? E o Pai, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? E Ele produz em nós um peso eterno de glória. E um peso eterno não é temporal, que nem diz aqui, né? A gente estava lendo. Um peso ali, um pouquinho mais para baixo, diz que as coisas que a gente vê é temporal. Produz em nós não é temporal. Ali diz, um peso eterno de glória. Amém? Nós temos que crer. E eu peço já que os ministros, né, aqui do louvor já vão subindo aqui. Mas vocês podem ficar sentadinhos, só um minutinho. Ainda não. Vamos fazer o seguinte.
peço que, se você está com sono, irmão, vamos fechar o olhinho, mas não dorme. Amém? Bom, amém. Eu digo isso porque eu também estou cansada, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Amém? Amém. Eu peço que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e nomear as coisas. Eu vou nomear uma das minhas. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu tenho, às vezes, muitos medos. E algum dos meus medos, às vezes, é gritante. Ele grita dentro de mim, fala: Bárbara, já deu? Bárbara. Meu medo, às vezes, se torna tão grande. Eu tenho 1,70 m, mas às vezes parece que eu tenho uns 10 centímetros e ele tem uns 5 metros de altura. Eu tenho muito medo. Mas eu digo: Bárbara, o Senhor disse, tudo nós podemos naquele que nos fortalece.